Bom dia, turminha do segundo ano A, tudo bem com vocês? Bom dia, crianças, bom dia, família. Hoje, 28 de setembro, terça-feira, nós temos aula de matemática e vamos iniciar um novo capítulo falando um pouquinho sobre adição e subtração. E vamos iniciar através de um jogo. O jogo chama Completa a Caixa, Caixa Completa. E também vamos ver um pouquinho sobre onde se envolve a questão da adição e subtração. Começamos então olhando uma feirinha. Olhem só, pessoal, uma feirinha na escola, chama Escola Empreendedora, é a primeira página, página 52. E aqui nós vamos observar que tem gente vendendo flor, vendendo sapinho, vendendo garça, tudo de origami, de papelzinho que eles confeccionaram. Então, tem gente de todo jeito, alunos, crianças olhando, comprando, tem gente lá no fundo vendendo flores, pastel, entre outras coisas. Na outra página, página 53, mostra sobre comidas, livros, sucos, muitas coisas que estão sendo vendidas. Então, vamos observar essa página e olhar as perguntinhas. Vanessa comprou uma tapioca e uma água. Quanto que ela pagou? Vamos observar, pessoal? A tapioca foi R$ 5, a água foi R$ 3. Então, quanto que ela pagou? Nós vamos precisar somar 5 mais 3, que o resultado vai ser R$ 8. Aí agora, o Jonas comprou um origami de garça e pagou com a cédula de R$ 10. Quantos reais ele recebeu de troco? Vamos lá ver quanto que foi o origami de garça? O origami de garça, ele foi R$ 6. Se pagou com uma nota de 10, então 10 menos 6 vai dar R$ 4. Quer dizer que ele recebeu de troco os R$ 4, tá bom? Não precisa responder essa parte aqui para refletir, tá bom? Só essa parte para começar. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o jogo Caixa Completa. O material são 4 conjuntos de cartas numeradas de 0 a 9. Ou seja, vai ter que ter 4 cartas número 0, 0, 0, 0, 0. 4 cartas número 1, 1, 1, 1, 1. 4 cartas número 2, 2, 2, 2, 2, e assim por diante, até chegar em 4 cartas número 9, 9, 9, 9. Então, essa é a ideia da atividade. E 2 quadros, o que eles chamam de quadro? É essa partezinha aqui, ó, essa parte montada desse jeito, que é o jogo que chama o tabuleiro, que chama caixa completa. Então, esse caixa completa aqui, ele tá escrito caixa completa. Tem a primeira linha composta de números, 6, 15, 24, 9, 19. E depois nós temos mais 1, 2, 3, 4 linhas em branco, tá bom? Ok, então assim, pessoal, não precisa confeccionar na casa de vocês se vocês não quiserem. Eu vou ensinar aqui como que é o jogo, porque nós vamos ter que responder algumas perguntinhas interpretativas a respeito do jogo. Então, o número do topo dessa coluna aqui é o 6, tá bom? Então, assim, quando eu falar a coluna, o número do topo é o 6, é o 15, é o 24, o 5 e o 19. Vamos para as regras, então. Os jogadores decidem qual dupla começará o jogo, porque aqui, a princípio, esse jogo é para jogar com 4 pessoas, 2 duplas competindo. Depois, as cartas, as 40 cartas, devem ser embaralhadas e colocadas voltadas para baixo, formando um monte. Então, elas vão ser colocadas de cabeça para baixo, pode colocar dentro de um envelope para ficar bem guardadinho. E por que são 40 cartas? Nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São 10 números. E esses 10 números têm que ter 4 cartas de cada um. Então, 10 mais 10 mais 10 mais 10 vai dar 40. Por isso que são 40 cartas no total. Cada dupla, na sua vez, vira a carta de cima do monte. Se a dupla achar que o número dessa carta é necessário para tentar obter o número do topo,
de uma das colunas por meio da adição dos 4 números anotados nessa coluna, ela deverá escrever esse número no quadro. Se ela achar que o número da carta não é necessário na sua jogada, ela não será obrigada a usá-lo e deverá passar a vez. Então, gente, a ideia é, igual que eu tenho o número 6, eu tenho que colocar 4 números aqui embaixo, nessa coluna, para que a soma desses 4 números resulte no número 6. O número 15. Aqui está o número 15, eu tenho que pensar em 4 dígitos que eu vou colocar aqui, certo? E que a soma vai ser igual a 15. O mesmo com 24, com o 5 e com o 19, tá bom? Vamos lá, então. As cartas viradas a cada jogada devem ser descartadas. Ou seja, fui lá descobrir o número 4. Ele vai servir para mim? Ele não vai servir? De todo jeito, você precisa descartar ele do monte onde que tá as que estão viradas. Se as cartas do monte acabarem, as cartas descartadas deverão ser reembaralhadas para formar um novo monte e dar continuidade ao jogo. Ganha a dupla que primeiro obter um número do topo em 2 colunas de seu quadro e disser caixa completa. Certo, pessoal? Então é isso aqui. Vamos entender um pouquinho como funciona através de um vídeo. Olhem só, pessoal. Sobre o jogo caixa completa. Então, aqui no livro, na página 54, nós temos a orientação. Aqui seria para jogar em dupla, em grupo, mas é possível que vocês façam em casa e joguem com alguém ou até mesmo encontrem no jogo as possibilidades para completar a caixa. E aqui a prof vai mostrar no caderno. Eu fiz no meu caderno a caixa completa, coloquei os resultados aqui em cima, o 6, o 15, o 24, o 5 e o 19, coloquei o nome do jogo, utilizei 2 linhas para deixá-la bem grande, fiz num outro papel todas as cartas. Vocês sabem que precisa 4 cartas 0, 4 cartas número 1, 4 cartas do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8 e do 9. Fechando assim 40 cartas. Aí vocês vão fazer o envelope nos moldes daquilo que a gente já fez no caderno quando estávamos em sala de aula. Ó, aqui nesse envelope vocês vão colocar todas as cartas. Eu recortei algumas cartas só para mostrar para vocês que a gente pode fazer num papel as 40 cartas e depois recortar e colocar dentro do envelope. E a gente vai fazer o primeiro jogo. Eu já tenho o resultado aqui. Então, para mim fechar os 6, por exemplo, eu vou virar as 40 cartas para baixo, vou embaralhar elas e vou ir tirando elas e vou usando onde eu posso. Mas aqui a prof vai fazer um exemplo. Por exemplo, para me encontrar o número 6, tirei o 0, tirei 1, coloquei aqui. Então, 0 mais 1, 1. O 3, 3. Então, 1 mais 3, 4. Para fechar o 6, qual é a outra carta que eu posso utilizar aqui? O 2. Olha só. Então, eu tenho 0 mais 3, 3 mais 2, 5 mais 1, 6. Fechou o resultado? Fechou. Aí vocês guardam todas as cartas dentro do envelope e jogam sempre que quiserem. Beleza? Essa é uma sugestão para vocês. Quem quiser fazer, depois joga um monte, porque a nossa memória, o nosso cálculo mental melhora um monte. Então, pessoal, deu pra gente ver um pouquinho sobre como que é o jogo Complete a Caixa. A partir disso, nós vamos responder as perguntinhas. Observem só. O número 40 pode estar no topo de uma coluna no quadro? Por quê? Gente, o que é estar no topo? Estar no topo, aqui nós temos o 6, o 15, o 24, o 9 e o 19. Olha, eu queria que vocês compreendessem que não é possível
estar o 40 aqui no topo, porque supondo que você utilize as cartas maiores para compor esse jogo, que é as maiores cartas, nós temos 4 números 9. Quando a gente soma 9 mais 9, 18, mais 9, 27, mais 9, 36. Então, se aqui tivesse o número 40 e eu preenchesse 9, 9, 9 e 9, que são as maiores cartas que nós temos disponível, não seria possível dar 40. O maior número que pode dar é o 36, tá bom? Então, essa é a explicação da justificativa do porquê. Número 2. Leia o que Reinaldo sugeriu fazer em uma jogada. Vamos escrever o número 6 na coluna do 5. Gente, se tiver aqui a coluna do número 5, eu posso vir aqui e colocar o número 6? Aqui o número 6 de imediato, uma única carta? Gostaria que vocês compreendessem, de acordo com a essência do jogo, que também não é possível. Por que que não é possível? Aqui nós temos o número 5, isso quer dizer que a soma dos 4 dígitos aqui tem que dar 6, 5. E o número que está perguntando se pode ser é o número 6. O número 6 já é maior que 5, então não pode, tá bom? Não é uma boa ideia respondendo a pergunta, e por quê? Porque a soma dos números tem que ser igual a 5, a soma dos 4 números que for colocar. E o 6 já é maior do que o 5, tudo bem? Agora a questão número 3. Observe a situação desse jogo. Aqui nós temos um jogo, já tem algumas peças que foram colocadas, e vem a seguinte perguntinha. Qual carta na próxima rodada faria a dupla que preencheu esse quadro vencer o jogo? Justifique sua resposta. Vamos lá analisar então o jogo, pessoal. Olha, aqui nós temos o número 15, já fechou, né? Então, aqui nós temos o 7, falta muito ainda para preencher. O 6 não está nenhum preenchido no topo. Para completar o 24 que está no topo, aqui ainda falta muito também. Então, vamos para o número 5. O número 5 só falta uma cartinha e o número 19 também só falta um. Então, vamos analisar para a pessoa ganhar quais são as possibilidades que ela tem em relação a essa coluna e essa coluna aqui também. Para formar o número 5, tem 0, 0 e 4. Falta um número aqui para que cuja soma seja igual a 5. Vamos somar então? 0. 0 mais 0? 0. 0 mais 4? 4. 4, para chegar no 5, falta quanto? Falta 1. Então, uma das possibilidades é aqui ter o número 1. Então, uma das possibilidades é que aqui, no nosso jogo, tenha o número 1. Tô colocando ele aqui grandão, mas é só para vocês saberem, tá, gente? Não vai pequenininho. Vou colocar aqui do lado. Então, a primeira possibilidade é que aqui tivesse 1. E agora, com o 19. Para formar o 19, nós temos 6. Para formar o número 19, nós temos aqui o 6, o 3 e o 8. 6 mais 3, 9. 9 mais 8, 17. Então, aqui esses 3 números já dão 17. Qual outro número que eu vou colocar aqui, que o resultado vai dar 19? Nós temos 17, 18, 19. Falta 2 unidades. Então, isso quer dizer que aqui a gente precisaria
do número 2 nessa coluna. Teria que ser ali dentro do quadradinho, mas para mim tá bem complicado para colocar. Tá bom? Então, respondendo a perguntinha, pessoal, qual carta na próxima rodada faria a dupla que preencheu esse quadro vencer o jogo? Então, qual a carta? Na carta que tem no topo o número 5, ficaria faltando o número 1? Ou na rodada, na onde tem no topo o número 19, ficaria faltando o número 2? Então, qualquer uma dessas possibilidades faria os jogadores ganharem, tudo bem? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só falar comigo e um abração.